Acho que agora vai ser o pior horário. Ai, meu Deus, vai bater. E no vídeo de hoje, se você gosta de perrengue, gritaria e confusão, não saia daqui! Duda ali só observando. Você não acha melhor a gente levantar a nossa âncora e sair daqui? Ai, vento, não, por favor, não vira, não vira, não vira. Ai, passou. Jesus. Bom, nós estamos numa ancoragem super grande que fica aqui em Mítica. A gente adora essa ancoragem porque ela é linda. Tem umas montanhas aqui atrás que são muito bonitas. Então parece que você tá assim dentro de um conto de fadas. E a ancoragem é bem grande. Olha aqui atrás, ó. Ancoragem grande. Aqui do outro lado também, ancoragem grande. E aí ontem, esse barquinho aí atrás, ó. Ela chegou no final do dia e jogou a âncora praticamente em cima da nossa âncora. E o que acontece à noite? Os barcos ficam muito perto, principalmente se tem um vento, né? Nós temos uma medida que na nossa cabeça é segura para todo mundo, para a pessoa, para nós, para não dar problema à noite, não ter estresse, todo mundo dormir bem. Que é no mínimo 30 metros de distância. Daí a pessoa jogou a âncora dela, acho que uns 15, 20 metros ontem de nós. Então o que aconteceu? Ficou super perto, né? Aí eu não dormi muito bem, porque eu fiquei preocupada, né? Que batesse os barcos e tudo. Mas tá bom, hoje de manhã eu acordei o barco de trás com um bom dia Greciazinho no estilo mais Brasil possível, ouvindo o Creu. Tem que ter disposição, pra dançar Creu, tem que ter habilidade. Aqui na Joy nós temos uma regra. Quando você ancora, se fica muito perto de outro barco, tá desconfortável pra gente, tá pra outra pessoa, a gente reancora o barco. Que daí às vezes não incomoda a pessoa de trás. Assim como tem outras pessoas também que a gente já jogou a âncora, ficou perto, aí a gente ficou esperando para ver se ficava bom. A pessoa vem e pediu pra gente reancorar, a gente foi lá, reancorou numa boa e tá tudo certo. Mas aí tem pessoas que são muito folgadas, muito folgadas. Bom, enquanto eu dou o bom dia, a Greciazinha super animada, Duda tá aí, ó. Projeto verão, no verão. Ó, isso aqui é mais ou menos 15, 20 metros de distância. Olha os outros barcos atrás, todo mundo longe, 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 longe. Partiu próxima ancoragem, olha aqui na frente. Dá mais ou menos umas 2 horinhas. Abrimos a mestra, Genoveva, a nossa Genoa. Porque aqui nesse canalzinho aqui de Mítica, sempre tem um ventinho bom. Então a gente tá conseguindo dar 5 nós aqui com a Joy, na vela. E partiu, a gente escolheu ficar naquela ancoragem lá no fundão, para se abrigar dos ventos que vai ter amanhã e no outro dia. Então é isso, espero que a gente tenha feito a escolha certa. A gente estava muito na dúvida em qual ancoragem escolher. Tem 3 ancoragens aqui que são bem abrigadas para esse vento. Essa que a gente ficou na dúvida porque talvez entre ondulação aqui e ondulação de 30 nós não é legal. Ia balançar muito, ia ficar muito desconfortável. Provavelmente a gente ia ter que sair na hora do ventão para outro lugar. Aquela que a gente fica sempre lá em cima também era abrigada, mas sabe quando o teu feeling assim diz, essa ancoragem, não sei não, com vento forte talvez não seja muito bom. E daí Nidre, que é a Tranquility Bay, que é aquela baiazona, bem grande que parece um lago. Falam que tem ventos catabáticos lá, que eles aceleram um pouco, mas a vantagem é que a gente está muito protegido de ondas. Então pode ter vento, porque a Joy tem uma âncora muito boa e vai segurar a gente super bem. E o fundo lá também é tipo um lodo, sabe? Quando se coloca a âncora lá para tirar é bem difícil, parece uma argila pegajosa. Rota no plotter já, e Nidre tá a 12,5 milhas náuticas daqui da onde a gente tá. Indo a mais ou menos 4 nós que a gente demoraria mais ou menos 3 horas para chegar até lá. Uma linha reta, aquela montanha ali na frente. Vocês sabem que eu e o Duda nós somos péssimos pescadores, né? A gente nunca pega nada. Na nossa história da Joy dos 4 anos, a gente pegou acho que uns 5 peixes. Mas foram bem grandes e foi um atum bem legal também que a gente pegou uma vez. Acho que tinha uns 12 quilos, foi o nosso auge assim da pescaria. Então agora aqui na Joy a gente vai fazer uma competição, porque talvez fazendo uma competição o negócio vai, né? O Duda vai ter uma vara de pesca e eu vou ter a outra. A minha vai ser a lulinha rosinha e a dele é a lulinha verdinha. Então vamos ver quem que vai ganhar agora na competição de pegar um peixe. Nós vamos jogar a vara agora. Torçam aí pra gente pegar um atum para ser o jantar de hoje. A Joy tem 14 metros, então tem que jogar uns 25 metros de linha. Mas porém, eu sou muito ruim de fazer essas contas.
Agora é a vez do Duda. Vamos lá. Tô botando fé em você, hein? Ó a técnica da pessoa de soltar a linha, ó. Vocês viram como eu soltei? Nem barulho eu faço quando eu tô soltando a minha... Eu nem fico fazendo assim, ó, sabe? E a sorte foi lançada, quer dizer, a linha de pesca foi lançada. E aí, quem vocês acham que vai pegar um peixe hoje? O Duda ou eu? E aí, não deu pra você? Hoje o mar não tá pra peixe. Não nos piscaram. Reason is out of my head. Why won't you tell me? Acabamos de chegar aqui na ancoragem e a gente pegou um lugar que nós achamos talvez seja bom. O vento vai vir exatamente daqui, ó, dessa montanha, e ele acelera um pouco. Como essa baía ela é muito ampla, muito grande, pode levantar ondulação, né? Um vento de 30, 35 nós. Então nós resolvemos parar mais próximo aqui da terra, que daí não levanta tanta ondulação. A gente adora parar do outro lado lá, que é bem mais bonito. Mas por hoje vai ser isso, hoje e amanhã. Daí talvez depois troca ali de lugar. Então uma coisa muito importante aqui em Nida, quando você vier ancorar, sempre dá uma olhada aos barcos que estão em volta de você. Se tem pessoas que estão no barco, moradores, ou se são os barcos fantasmas abandonados. Tem uns barcos muito bonitos aqui, que você olha, tipo esse aqui, ó. Você olha pra ele, você não diz que é um barco fantasma, ó. Zerado o barco, bonitão, grandão, mas tá aí, abandonado. E abandonado não significa que o cara simplesmente deixou o barco aí, foi embora e nunca mais voltou. Não. A marina é muito cara, às vezes, para você deixar o barco no verão. Então, o que eles fazem? Muita gente faz, e a gente tem visto isso muito em bandeiras inglesas, que tem um período específico que a pessoa pode ficar agora, né, na Comunidade Europeia, 90 dias. Então, eles precisam sair. E eles deixam em baías abrigadas como essa. E o barco fica aí 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, sei lá, até 2 meses. Mas daí eles contratam talvez um grego para ficar olhando. Então, quando tem ventão, como hoje, por exemplo, olha só a tranquilidade que tá super tranquila, não parece que vai acontecer nada, não é verdade? A gente tem que ficar muito esperto com esses barcos que nós chamamos de fantasmas, porque são eles o grande problema. Agarrar e vir para cima de você. Agora tem um barco aqui que nós olhamos ele de longe e ele é tão bonitinho, a gente apelidou ele de ambulância. Mas o ambulância tá abandonado. Que daí a gente pegou o binóculo para dar uma olhada, para ver como é que tava a situação. O barco tá todo ralado. Eu acho que ele já deve ter agarrado para cima de outro barco. Talvez com esse aqui que tá todo ferrado aqui. E assim, o casco dele tá com janela quebrada. A gente já viu uma pessoa vindo aqui com um bote olhar ele umas 3 vezes. Ó, esse aqui o dono deixou ele empacotado. Que bandeira que é, Gru? É a Áustria? Protegendo o casco dele bem. Agora há pouco, eu e o Duda, nós fincamos a nossa âncora. Porque quando nós chegamos, o vento estava vindo dessa direção. E o vento forte vai vir dessa direção. Então o que acontece? Quando você joga a âncora ela agarra. Então quer dizer que o barco vai indo para trás. E daí se o fundo não for muito bom, você só vai. Você não consegue fincar a âncora e o barco fica parado. Então o que nós fizemos? Hoje de manhã, quando tinha nada de vento praticamente e estava virado para a posição que vai vir o ventão, nós ligamos o motor da Joy e aceleramos bem forte para trás. Acho que foi uns 20 metros, que é o que a gente chama de dar um reset. Então ela girou 360, a gente puxou ela e ela fincou com tudo no fundo. Então a gente está bem preso e também a gente deu mais um pouquinho de corrente, porque quanto mais corrente tem quando tem ventão é melhor, fica mais seguro o barco. E a gente está aqui agora só esperando, o dia está bem bonito. Tem umas nuvens aqui em cima, mas eu acho que não vai chover. E daqui umas 2 horinhas começa o pipoco. Vamos ver se vai ter isso hoje ou não. Enquanto isso, o Duda tá lá, só de butuca no charter. Duda fica pé da vida com esses charters loucos, que olha, eles ficam conectando e desconectando a marcha, daí fica dando uns trancos no motor. Aliás, isso é uma das perguntas que a gente sempre recebe aqui. Vocês acham legal comprar barco de charter? Nós não achamos nada, tá? Mas a verdade é que não precisa nem falar nada. Olha o que esse charter faz com esses barcos. Pelo amor de Deus, né?
Então, amigos, se um dia vocês quiserem comprar um barco, você tem a opção de comprar um barco novo, que daí é zerado. Tem a opção de comprar o barco de charter, que provavelmente vai funcionar, vai velejar, mas poxa, eles sofrem, os coitados. Os charters loucos acabam com os barcos, a gente tem dó quando a gente vê. Ou você pode comprar de uma pessoa que é dona. Por exemplo, eu e o Duda, assim, a gente mora no barco, tem a Joy, e a gente cuida pra caramba. Então é um barco mais confiável de comprar um barco de charter, né? Mas é só a minha opinião, ok? Ó, essa é a previsão do tempo para hoje, ó. Pedrada. A gente é a bolinha azulzinha aqui. E esse vermelho aqui é de 30 a 40 nós, né, de ventos. Vai passar pela gente entre hoje e amanhã, ó. Aí depois já fica tudo verdinho e fica bom nos próximos dias. Mas quando tem assim, dá para velejar. Muito. Aliás, o barco vai voar, né? Mas a gente prefere ficar abrigado. Porque aqui, ó, no meio das ilhas, começa a ter uma ondulação, umas ondas muito altas. Que exemplo aqui, ó. Isso aqui é a ondulação que faz, ó, o vento. Então, esse roxo aqui, ele vai crescendo, ó, 2,3 metros de ondas. Então, velejar com isso aqui de ondulação não é legal. Bate muito o barco, passa mal, sabe? Você fica enjoado. Ó, aqui dá pra perceber o vento, ó. Tá descendo aqui a Itália, lá do outro lado é a Croácia e aqui embaixo é a Grécia. Então, esse vento, ele desce com tudo, ó. É um bura, ó. Tá descendo, desce o Adriático inteiro e chega aqui em nós, ó. Corfu hoje vai estar bem ruim. Demorou, mas entrou, ó. Giradona com os barcos. Ó, o veleiro aqui tá ao contrário. O veleiro lá atrás também parece que tá andando, ó. Ó, tá entrando as rajadas, ó. Começou. Vamos dar uma conferida na âncora, ver se tá tudo certo. Ah, o Bridle nem esticou ainda. Ó. Nessas horas é bom você ter uma âncora muito boa, porque você fica tranquilo, a âncora da Joy é ótima, então a gente fica bem sossegado aqui. Na hora de parar, a gente sempre olha se tem barcos abandonados, que as pessoas deixam sozinhos, né? Nessa baía aqui tem muitos. Quando eu cheguei, eu achei que esse barco que tinha uma pessoa dentro, e não tem, tá ali sozinho, abandonado. Ali na frente tem gente, aqui também tem gente, então tá ok, mas a gente tem que ficar sempre de olho nesses aqui, porque se dá algum problema, não tem ninguém para fazer nada por ele, entendeu? O problema quando entra esses ventões é que a galera fica desesperada, ó. Já tem um cara vindo ali, ó, 200 por hora. Acho que ele vai tentar jogar aqui na nossa frente, que é um dos lugares mais protegidos, eu acho. Então a gente tem que ficar de olho, além da nossa âncora, nas pessoas que tentam vir jogar em cima da nossa âncora. Esse é um forte candidato. O Duda ali só observando. Esse barco tem uma âncora horrível. Ele já jogou umas 5 vezes, fica agarrando, ele vai pra cima de todo mundo. E parece que ia jogar aqui na nossa frente agora. Começou já a bagunça na ancoragem. Olha lá. Pegou a âncora do outro barco, roscou lá, ó. O catamarã pequenininho chegou e jogou em cima do catamarã maior. É o dia inteiro babado e âncora. Olha lá. Ai, caramba. Vai, tio. Tira seu barco daí. Pega a buzina aí, apita, Gru. Porque se tiver alguém que é do barco, olha, entendeu? Vai apitar a nossa buzina, porque, putz, tá agarrando. Ele parou, Gru. Você não acha melhor a gente levantar a nossa âncora e sair daqui? Porque ele travou. Mas se o vento virar ao contrário, ele vem pra cima de nós. Melhor, vamos fazer algo enquanto dá tempo. Ele tá agarrando, o vento tá jogando ele pra lá. Mas se o vento virar, que nem fala que é pra vir daqui, ele vai vir pra cima de nós. Eu não sou o capitão do barco, né? Mas o que eu faria? Eu ia tirar a Joy daqui e ia jogar lá pro outro lado, antes que dê problema. Ai, Gru, tá vindo. Ai, caceta. Ai, a nossa âncora tá onde? Ai, caçamba. Péssima hora pra isso acontecer. Ai, vento, não, por favor, não vira, não vira, não vira.
Ai, meu Deus. Será que eu pego a boia? O coração tá bom depois dessa, hein? Chegou bem pertinho. Mas sabe o que é? Os charters irresponsáveis. Sabe que tem previsão de entrar um ventão. Os caras deixam o barco sozinho. Da noite aqui, ó. O Eolo não quer dormir hoje. Tá dando um trabalhinho pra nós. Muitas rajadas de vento forte. A Joy tá bem presa, ó. Que a nossa âncora, quando ela faz esse sorrisinho aqui, ó, é sinal que ela tá super firme no fundo e tá tudo bem. Nós estávamos super bem aqui na ancoragem hoje. Até que esse moço aqui do lado jogou o barco bem pertinho da gente. Então, quando dá umas rajadas de vento, às vezes a gente fica tipo 30 metros dele. Mas como a nossa âncora tá bem presa, tá tudo bem. O verão aqui na Grécia esse ano tá, assim, insuportável de calor. A gente sentiu muita diferença do ano passado para esse ano. Parece que aquele calor mesmo sufocante chegou uns 15, 20 dias antes do que a data prevista. Então, daí por isso que tem esses ventões, daí por isso que tem tempestades. Engraçado que hoje de manhã, antes do vento, estava fazendo 34 graus. E agora à noite caiu para 24, porque esse vento aqui é aquele vento que vem lá da Croácia gelado, que é o Bura. Então ele tá chegando aqui na gente agora. Tô até de casaco. Casaco na Grécia no verão, hein? Que tá frio mesmo. Começou a ficar frio. Quer dizer, não tá frio. 24 não é frio, né? Mas quem quer 24 perto de quase 40 graus que a gente tava sentindo aqui todo dia. O vento fica jogando pra frente e pra trás com as rajadas, né? Daí chega perto. Metros, tá? É. Vai dar tudo certo. Mas que agora vai ser o pior horário. Deve bater quase 40 nós. Vamos ver se já chegou 36, né? A gente vê se chega em 40. A âncora tá segurando muito bem. Então tá tranquilo. Os barcos estão bem longe da Joy. Não sei esse que tá aqui do lado, o cara parou um pouquinho perto. Mas a âncora, como tá do lado, não vai ter muito problema por causa do ângulo do vento. Então se acontecer alguma coisa, ele vai para trás, já também a gente vai para trás, então não bate, então tá seguro. Então é isso. São 10h30 da noite agora aqui, então a gente vai ficar um pouquinho de alerta, vamos ver se baixa esse vento. Parece que vai baixar mais ou menos ao redor da meia-noite. Então aí dá pra ir dormir. Até lá a gente vai ficar aqui esperando para ver se tá tudo certo. Dá para escutar o barulho do vento chegando lá de longe. Então com certeza dá pra ver que tá aumentando aqui a velocidade. Deve dar aí uns... Ó, achou até 27, 28. Tremendo aqui, o catamarã lá na frente, ó, tava vindo, agarrando o barco em nossa direção. Eu acho que eles estavam dormindo. Aí o Duda pegou a buzina, pegamos as lanternas e ficamos jogando no barco deles. E agora estão reancorando aqui na frente, ó. Não, o Duda tá lá fora ainda, ó, só de olho pra ver o que tá acontecendo. Meu Deus! Acho que conseguiu. Ai, acho que conseguiu. Já tá com problema no barco dele. Tinha ligado o motor. Ai, meu Deus, tá vindo por cima da gente. O que acontece? Ai, não. Ai, não pega a nossa âncora, por favor. Vou pegar as boias, as defensas. E já vou deixar preparado. Porque se ele bater em nós, pelo menos não detona o barco. Vai embora, vai embora, vai embora.
Vai embora. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, por favor. Vai pro lado, Gru. Ai, vai, vai, vai. Ai, meu Deus, vai bater. Ai. Ai. Ai, passou. Eu tô com a minha boca seca que eu não consigo nem falar de nervosa. A noite é complicado porque você não sabe muito bem como que estão as coisas, ó. Eu ia jogar ali em cima do outro veleiro, ó. E aí o veleiro já começou a dar lanternada nele também. Parabéns, você foi muito bem, você salvou a Joy hoje. A gente ia levar uma cacetada no meio. Agora vai parar de novo? Ah, não. Mas ó o veleiro lá, ó. Você tinha um barco aqui do lado de nós, bem aqui, ó. Que é um barco fantasma que a gente fala, né? Que não tinha ninguém, ele tava sozinho. O barco sumiu. Eu não consigo encontrar onde ele foi. Sumiu? Não, é muito longe. Ai, o nosso amigo lá tá voltando. Ele tá tentando voltar lá pra frente. Mas o que a gente percebeu é que hoje ele tava com uma boia branca. Tá bem aqui na frente, não sei se vocês conseguem ver. Tava na âncora dele, a boia de âncora. E tá aqui, ó. Talvez ele soltou a âncora dele quando ele chegou perto de nós. E ele deve estar com uma âncora reserva que não tá segurando o barco. Por isso que ele tá com problema, ó. Ó, dá pra ver a boinha branca ali na frente, ó. A âncora dele tá ali. Ó, o Duda vai dar luz lá, ó, nos veleiros que tá um em cima do outro, ó. Ó lá. Vai ir pra pedra. Vocês acreditam que tem umas 2 horas que aquele catamarã tá tentando jogar âncora? Ele já jogou âncora na ancoragem inteira. Eu não sei se é a âncora dele. Talvez seja uma âncora reserva e não pega. E agora tá se aproximando aqui de nós de novo. Ai, meu Deus. Ele tá sozinho? Não, parece que são 2 pessoas. Jogou âncora. Jogou? Tá ouvindo? Olha a velocidade que ele vai. Não, não jogou, não é possível. Tá voltando. Tá sem âncora? O barco dele é elétrico, ó. Não tem nem barulho quando ele passa, ó. É muito silencioso. O Duda já vai lá pra frente. Que noite, meus amigos. Ontem foi tenso o negócio. Nesses 4 anos com a Joy, eu acho que ontem foi o pior dia, assim, que poderia ter dado um BO muito grande, mas graças ao herói Duda, a Joy e eu estamos em segurança. E a âncora, ela influencia muito quando ela finca no fundo, sabe? Então, a âncora da Joy é muito boa, a gente confia muito nela, mas o problema, o que são? As outras pessoas sempre, né? Principalmente os barcos de charters, que são os irresponsáveis. Ontem já teve um garrando aqui durante o dia, e à noite começou a apertar mais o vento. Acho que o máximo de vento foi 36 nós aqui, nessa baía. E aí teve um barco que começou a agarrar lá na frente, o cara tava dormindo. E eu e o Duda tava aqui atrás só olhando, né, cuidando da ancoragem. E daí a gente escutou uma buzina e pessoas dando lanterna no barco dele. O barco tava agarrando e vindo na nossa direção. Daí o Duda já subiu lá em cima, ligou o motor, já ficamos meio preparados, porque o vento tava jogando muito rápido o barco pra cima de nós. Só que o barco, parecia que o cara não tinha reação. Eu não sei se ele tava com algum problema, se ele perdeu âncora, se o motor dele tava com problema. E o barco vindo. O Duda parecia que tava jogando videogame. Ligou a Joy, acelerou a Joy com tudo. Foi pra frente, daí o barco veio pra um lado, ele jogou a Joy pro outro lado. Daí depois o barco veio pro outro e jogou pro outro lado. Cena de cinema, hein, Eduardo? Mandou muito bem. A gente ficou, acho que umas 2 horas de olho no cara, porque ele não conseguia ancorar, ele tentou ancorar acho que umas 10 vezes na baía. Eu não sei se ele estava desesperado, ele começava a acelerar o barco no meio de todo mundo, daí todo mundo dando lanternada nele. O caos. Olha, ontem
Era o dia que se tivesse que dar um problema aqui na Joy, teria dado. Eu acho que a gente ia detonar a Joy. Porque o barco tava vindo assim, a Joy tava de frente e o barco tava vindo de lado, assim, ó. Ia dar no meio. Daí depois o cara também veio de lado, quase batendo. Enfim, foi uma meleca isso aqui. Antes de você passar por uma tempestade, assim, você sempre tem que pensar nessa rota de fuga, né? Então, a gente tava super bem, porque não tinha ninguém do lado mesmo, só o francês que parou muito perto, e eu sabia que se tivesse algum tipo de problema, a gente poderia ir para cima dele. Então, com esse barco agarrando para cima da gente, que nem a Paty explicou, eu decidi não tirar a corrente e a âncora, e só esperar ele chegar muito próximo, e só assim manobrar o barco na corrente e com a âncora fincada, porque tava super bem. Funcionou muito, muito bem. Só que como o outro francês estava do lado, eu fui tipo 10 metros do barco dele. Tive que pedir para ele dar mais 10 metros de corrente. No final deu tudo certo. Foi uma noite assim, cheia de emoções. E como eu tava falando pra Paty, e tava dando os parabéns para ela, parabéns, que ela mandou muito bem nas reações ontem. Eu coloquei as boinhas. Não, mandou muito bem nas reações, muito. porque a primeira coisa e a coisa natural pra fazer em momentos como esse tipo, você entra em pânico, começa a fazer um monte de coisa que não precisa fazer, começa a gritar, começa a tipo, se desesperar, e isso daí é tipo o primeiro passo pro caos e pra você ter um grande problema no momento desse. Então você tem que respirar fundo, pensar e daí agir, porque senão é uma catástrofe assim para acontecer. E eu falo parabéns para você, porque você Não para de respirou dar fundo. parabéns. A gente parece que liga o modo automático, né? Você liga o modo automático e faz o que tem que ser feito. E foi tranquilo. O Duda me falou que ele até gostou da situação, porque ele ficou ali brincando, sabe, com a Joy. Porque ele tinha o total controle do negócio, Não né? é que eu gostei da situação, né? Assim, não é uma situação agradável pra você ficar, mas eu tava comentando com ela sobre o estresse, que é uma coisa que eu lido bem, eu sempre lidei muito bem com o estresse da minha vida. E isso é o tipo de coisa que gera um estresse muito grande. Então, a minha personalidade é assim, eu tipo, fico mais calmo e tento resolver o problema. E o que me dá uma grande satisfação se eu tenho sucesso no final. Então, nesse caso, deu certo, então eu fiquei feliz que a gente não bateu e não fez nada de Dizem errado. que o relacionamento é baseado em dois tipos de pessoas, né? Geralmente o homem, que é o calmo, tranquilo, e a mulher, que são as loucas, desesperadas. Agora acabou isso aqui no nosso relacionamento. Ou né? ao contrário, porque existe isso também na vida real, né? Enfim, hoje tem previsão de mais um ventinho forte aqui. Nós vamos ficar aqui porque a nossa âncora tá super bem. Só espero que ela não esteja bem em cima de outra âncora. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com aquele cara lá que a Paty estava explicando. Então tem uma boinha branca que surgiu ali no mar, na nossa Tá bem na nossa frente. Assim, se eu tiver que dar um chute, o que eu acredito que aconteceu foi... O barco do cara não tava 100%. Me pareceu que ele não tem um motor no barco que é a combustão, parece que é um motor elétrico. Tava muito vento, tava 30, 35 nós, o motor elétrico dele provavelmente não tinha força suficiente para ir para frente, ou não tinha bateria suficiente para subir a âncora na força. Alguma coisa aconteceu ali e talvez para sair de lá no momento ele jogou toda a corrente dele e provavelmente deixou a âncora dele ali no fundo do mar. Então a gente vai saber quando a gente subir a nossa âncora se vai vir corrente, se vai vir uma outra âncora, o que seja, eu não sei. Mas o importante é que a gente consegue monitorar com vários apps e com o chart plotter ali se a nossa âncora se mexeu ou não. E ela tá perfeita. Mas a Grace tá muito doida, meu. O vento virou de um lugar que não era pra virar. Um monte de gente agarrando a âncora agora. Não era pra vir desse ângulo hoje.